Boa noite. Boa noite, pessoal. Vamos começar o estudo. Hoje eu estou em outro lugar, outro ambiente. A gente tem uma saída aqui de casa, então nós estamos adaptando aqui, tá, pessoal? Vamos começar o nosso estudo da noite, né? Desculpa aí o atraso, é mesmo por causa da questão da arrumação aqui. E a gente vai começar hoje com o nosso estudo de mediunidade, tá bom? Vamos fazer a nossa prece e dar início, né? Lembrando que hoje nós vamos falar da mediunidade na história, né? Nós vamos falar da mediunidade dentro das religiões e dentro, né, do contexto histórico dela, tá? Já estamos dando início à segunda parte do nosso estudo de mediunidade já, né? Nós saímos daquele introdutório, né, dos princípios básicos, e hoje nós vamos entrar na parte da história da mediunidade. Então a gente vai pedir aí, né, para a gente fechar os olhos, para a gente fazer a prece, elevando os nossos pensamentos a Jesus, pedindo que neste momento o Cristo de amor e de paz possa nos envolver com o seu amor, na medida que possamos trabalhar o bem, os valores da luz, do entendimento, da paz, pedindo ao Senhor que nos ajude nessa jornada, iluminando o nosso coração e a nossa mente, rumo ao aprendizado, ao entendimento e à melhora. Fique conosco, Senhor, hoje e em todos os momentos. Que assim seja. Graças a Deus. Então, né, mais uma vez, pessoal, boa noite aí para todos, né? Boa noite. Nós vamos, né, continuar com o nosso estudo de mediunidade. Tá dando para ouvir direitinho? Que eu tô na sala fechada aqui, na cozinha aqui, do lado da cozinha, aliás. Mas eu acho que tá dando para escutar direitinho, né? Então a gente vai, né, fazer ali um pequeno resumo, né? A gente está pegando na parte dos tópicos da mediunidade. Um deles, né, é que a mediunidade é algo que está só na doutrina espírita, né? Só tem médiuns na doutrina espírita, só tem fenômeno mediúnico, né, na doutrina espírita. Sabe que não, né? Se a gente for analisar as religiões, né, nós vamos encontrar o fenômeno mediúnico em todos os ambientes religiosos, inclusive alguns ambientes não religiosos também, né? Então, assim, nós vamos encontrar, né, o fenômeno mediúnico em todas, né, todas as formas religiosas, inclusive, né, aquelas, né, que são, vamos dizer assim, mais simples, né? A gente vai ver a mediunidade aí espalhada, né, pelo grande campo aí, né, de todos os caminhos religiosos e espirituais. A gente vai ver a mediunidade na Igreja Católica, né, nos fenômenos lá dos santos, né? Muitos santos tinham envolvimentos mediúnicos, né, enxergavam, tinham visões, né? Nós vamos enxergar a mediunidade no profetismo do Antigo Testamento, né? A gente já falou disso algumas vezes. Nós vamos enxergar a mediunidade na Reforma Protestante, né? Quando a gente vê lá as vozes do Espírito, quando a gente vê lá, né, o Espírito do Senhor tomou fulano ou ciclano, né, e dessa maneira ele se manifestou, né? Então nós vamos ter contato, né, com o fenômeno mediúnico a partir, né, de muitos e muitos campos religiosos. Não é só na doutrina espírita que existe mediunidade, nem só na doutrina espírita que ela é trabalhada, tá? Né? O que acontece é que na doutrina espírita ela vai ser, vamos dizer assim, mais compreendida, né, e mais aprofundada nos seus conceitos. Essa que é a grande diferença, né? Mas nós vamos ver a mediunidade, por exemplo, nas religiões de matriz africana, no candomblé, né? Nas religiões como, por exemplo, a Umbanda, né, que é a Umbanda que está ali no intermédio, né, entre as religiões de culto afro e a doutrina espírita, né? Você podia dizer que a Umbanda está ali no meio do caminho dos dois, né? Faz tipo uma ponte ali, pega valores de um e de outro, né? E nós vamos perceber também que, né, a mediunidade ela está ocorrendo inclusive nas religiões antigas, né? Você vai ver lá os gregos lá com as pitonisas, você vai ver lá os romanos lá com as síbilas, você vai ver lá os oráculos, né? Você vai ver lá os sacerdotes antigos, né, que são manifestações da mediunidade no passado, tá? E aí, né, para a gente poder entender isso, né, a gente já até falou isso nos outros estudos, mas a gente vai lembrar, né,
que a percepção espiritual evolui com o ser humano. À medida que a gente sai de um estado mais primitivo, mesmo como sociedade, o homem da caverna, o homem primitivo, né? Ele vai começar a perceber que existe algo além, né? Algo a mais. E ele vai começar a se comunicar com aquilo, né? E aí no xamanismo, ali nas primeiras manifestações culturais ali da tribo, da taba, ali da aldeia, né? Nós vamos ter os primeiros contatos mediúnicos, né? Que vão acontecer de uma maneira muito bruta, muitas vezes, muito sem técnica, né? E à medida que a gente vai aprimorando o conceito religioso, né, nós vamos entendendo mais essas relações com o mundo espiritual, até porque no primeiro momento, né, existia uma relação de muito medo, né? Então os espíritos eles eram temidos ou venerados como deuses ou como demônios, né? Dependendo ali de como eles se apresentavam, do que eles exigiam. Então vamos lá. Então, né, gente, continuando aqui a questão da mediunidade, nós vamos lembrar o seguinte, ó, o fenômeno mediúnico ele acontece desde sempre, né? Então ele está em todas as religiões, né? Ele está em todos os momentos espirituais, ele faz parte da nossa vida, ou seja, ele é uma coisa cotidiana e ele não tem, né, ele não é de posse da doutrina espírita. A doutrina espírita não é dona, né, do fenômeno mediúnico. Então eu não preciso ser espírita para ser médium, tá? Eu não preciso, né? Minha câmera fechou aqui, desculpa, gente. Eu não preciso ser espírita para ser médium, tá? Existe mediunidade, existem pessoas que nem religiosas são, né? E exercem as suas percepções mediúnicas de uma maneira ali, né? Natural, vamos dizer assim, tá? Então a religião, ela não é um fundamento da mediunidade. A mediunidade está presente em tudo, né? Então um cientista, um sábio que estuda, que tem a sua inspiração, né? A inspiração é uma influência mediúnica, é uma influência espiritual que está acontecendo ali naquele momento, né, no qual o estudioso de determinada área, por um movimento de afinidade, né, eu gosto muito de física, eu vou atrair mentes, pensamentos, né, no campo da física, que vão me ajudar ou que vão somar os meus esforços naquele sentido. É um fenômeno mediúnico, né, como eu também posso chamar ou atrair, né, entidades vinculadas com sentimentos negativos, com raiva, com ressentimento, com amargura, com tristeza, com ódio, tá? Então, varia de acordo com o nosso conteúdo. Marcelo, sabe dizer porque a doutrina espírita é considerada por alguns como uma seita? É porque a doutrina espírita ela não tem um conteúdo, a doutrina espírita ela não tem a organização estrutural de uma religião organizada. O que isso quer dizer? O objetivo da doutrina espírita não é ser uma religião com templo, com ritual, com aquela coisa toda, né? Na verdade, a doutrina espírita simplifica ao máximo o processo religioso, porque a doutrina espírita tira, né, todos aqueles conteúdos, né, de altar, de objeto de culto, de imagem, de ritual, né? Então a doutrina espírita, os espíritos eles tentam limar isso ao máximo, né? E por isso muita gente entende que a doutrina espírita não é uma religião, tá? A doutrina espírita ela tem aspectos religiosos, aspectos científicos e aspectos filosóficos, tá? Mas ela não é uma religião clássica, ou seja, não tem um sacerdote, né? Não tem os objetos de culto, não tem um local sagrado, né? Porque o entendimento da espiritualidade é que nós já estamos transcendendo isso aí, né? O que é externo, que está do lado de fora, a imagem, o culto, o templo, já é um fator cada vez menos relevante, e o local mais importante é o que? A própria intimidade, a nossa própria ação diante da própria consciência, né? É algo que é mais intimista, né? Que trabalha mais o ser consigo mesmo em relação ao ambiente onde ele está, por isso que tem essa diferença. O templo somos nós, exatamente, né? Claro que tem a casa espírita, né? Tem o Francisco de Assis, que a gente vai lá, né? Tem a casa espírita, que é um local, né? Que é um hospital, né? Que é um templo também, mas, né? A casa espírita é muito diferente. Por exemplo, se você for na casa espírita, vai ser muito diferente de ser uma igreja, no sentido que a casa espírita, ela não tem toda aquela estrutura religiosa feita para impactar a pessoa quando ela entra, né? Então a pessoa entra numa igreja, ela vê aquele templo enorme, com aquelas imagens, aquela coisa toda, né, que fala muito mais aos sentidos, né, ou seja, a pessoa vê e aquilo é bonito, né, e o objetivo da casa espírita não é esse, né, o objetivo da casa espírita é ser um centro de encontro onde as pessoas vão trabalhar os seus potenciais luminares e fazer o bem, é isso. Né? Então o público da doutrina espírita, né, a doutrina espírita também tem uma outra diferença, né,
a doutrina espírita ela não se pressupõe em ser algo passivo, ou seja, eu vou lá, assisto o estudo, fico lá, bato palma e pronto, acabou. A doutrina espírita ela convida a gente a se envolver ali, fazer o trabalho da caridade, aquela coisa toda, né? Então, e não tem um líder, vamos dizer assim, né? Não existe cargos mais ou menos importantes, com certeza, né? Então, por exemplo, eu sou presidente lá da Casa Espírita, eu não sou mais importante que ninguém, né? A minha opinião é a opinião de mais um, né? Então, a gente tem que ter sempre essa questão de humildade. Embora as outras percepções são atribuídas a outro nome, pois só a doutrina espírita denomina mediunidade. Sim, né? Cada religião vai dar um nome, né, de acordo com a sua história, com a sua construção de realidade. Por exemplo, os gregos eram as pitonisas, né? Por causa lá do sacerdote lá, do deus Apolo lá que matou a Piton, que é uma serpente, lá na ilha de Delfos, eles tinham uma lenda, né? E aí as jovens eram chamadas, né, normalmente mulheres, né, que tinham mediunidade, que exercitavam, né, a mediunidade lá na Grécia, elas eram chamadas, né, de pitonisas. Por quê? Porque elas estavam no templo de Delfos, onde foi morta a serpente Piton. Tá? Isso é uma lenda, tá, gente? Mas nós estamos contando isso para entender. Lá em Roma, elas chamam de síbilas. Por que elas chamam de síbilas? É só mulheres também, olha só que interessante, né? É porque elas falavam silibano, tá? O que é isso? Os deuses, né? Então elas falavam silibano, né? E aí eles chamavam de síbilas, que eram outro tipo de oráculo que funcionava do mesmo jeito, né? E em Israel já era diferente, eram os homens, né? Nós tínhamos lá os profetas, havia profetisas? Havia também, mas era muito mais raro, né? Então nós tínhamos lá os profetas, né, que falavam em nome, né, da voz do Senhor, falavam em nome, né, do Criador, falavam em nome de Deus, né? Eram ali os instrumentos ali escolhidos ali, né? E aí quem fosse contra eles, tá? Então, nesse sentido, vai ter esses nomes diferentes. Então, na Igreja Católica, né, tem lá os santos, né, tem lá os estáticos, né, a pessoa entrava no êxtase lá, o êxtase de Santa Teresa, né, e via, nossa, eu estou vendo aqui as visões do inferno, era muito, né, tinha uma teatralidade muito grande, até porque não entendia o processo. Na Igreja Evangélica, por exemplo, nós vamos ter o quê? Né? A palavra do Senhor desceu sobre o irmão lá, o Espírito Santo tomou o Marcelo lá e o Marcelo abriu a boca dele e falou uma palavra pesada lá para os irmãos, né? O Espírito do Senhor desceu sobre a companheira Maria lá, ela abriu a boca dela e falou uma palavra justa lá para a irmã lá que está precisando de ajuda. É um fenômeno mediúnico, né? É a mesma coisa, só muda a forma de entender e a forma de nomear aquilo, tá? Então, né? Existe diversidade, né, de ações, mas o espírito é o mesmo. Está lá nas epístolas de Paulo, ele fala sobre isso, né? O primeiro livro dos médios é a epístola de Paulo aos Coríntios, tá? Né? Vai falar de mediunidade. Silvia Martins, qual a diferença de espiritismo e espiritualismo? Espiritismo é a doutrina codificada pelo Allan Kardec, né? Que tem lá as obras do Livro dos Espíritos, é o inferno, né? E espiritualismo é todo aquele que acredita em algo que existe além da matéria. Por exemplo, eu acredito que existe vida depois da morte, eu sou espiritualista. Acredito que existe anjo, eu sou espiritualista. Eu acredito que existe demônio, eu sou espiritualista. Ou seja, um católico é espiritualista, um budista é espiritualista, um hindu é espiritualista, um muçulmano é espiritualista, o espírita é espiritualista, né? Ou seja, o espiritualista é aquele que acredita que tem algo além desse mundo aqui, né? Existem religiões que não são espiritualistas. Quer ver um exemplo? Os testemunhos de Jeová. O testemunho de Jeová acredita que morreu, acabou. Que existe um mundo espiritual, mas nós não interagimos com eles, né? Só em momentos muito diferentes, mas é outro caso, né? Então, assim, a maioria das grandes religiões são espiritualistas, porque acreditam que existe algo que transcende a matéria. O espiritismo já é um conjunto, né, de crenças baseada no ensinamento dos espíritos. Essa que é a diferença dos dois, tá? O termo é parecido, mas a diferença é enorme, né? Porque muita gente fala, eu sou espiritualista, o católico é espiritualista, o evangélico é espiritualista, o budista é espiritualista, o muçulmano é espiritualista, o hindu é muçulmano, né? Todos são espiritualistas. Então, assim, ser espiritualista é um termo genérico, de generalidade. O espiritismo é um termo para definir vamos dizer assim, um caminho específico, né? Que é a doutrina espírita, tá? Deixa eu ver aqui, o pessoal está perguntando, gente, nós estamos falando de fenômeno mediúnico na história, né, e nas religiões. E nos muçulmanos também. Os muçulmanos também têm percepções espirituais. Tem algumas vertentes, principalmente nos sunitas, que é uma
né? Tem uma divisão entre xiita e sunita, basicamente. Igual tem católico e protestante no cristianismo, né? Então tem umas vertentes dos sunitas que tem, né, um contato espiritual muito grande, até porque no Alcorão, o Maomé, né, ele relata, quando ele escreve o Alcorão, que ele aprendeu o Alcorão de um ser espiritual, que é o Gabriel, né? Ele fala que um anjo chamado Gabriel, né? Não sei se é o mesmo que fala com Jesus, mas ele, né, ele fala que um anjo Gabriel apareceu para ele e mandou ele escrever, né, em cor de animal lá, né, as sudras, né? O Gabriel ditava e o Maomé escrevia, apesar do Maomé ser analfabeto, né? E aí o Gabriel pegou ele à força lá, obrigou ele a escrever mesmo sendo analfabeto. Então é um fenômeno espiritual, mediúnico, né? O Alcorão é uma obra mediúnica, né? Se a gente for analisar. Bezendores e curandeiros, sim, também possuem mediunidade, né? Como a mediunidade acontece? Através da mente. Uma mente se conecta a outra mente. Seja de uma maneira consciente, né? O espírito apareceu aqui, eu estou vendo, oi, beleza? Seja por uma influência indireta. Os meus pensamentos, o meu jeito de ser, as minhas ideias atraem seres que pensam, que vibram igual a gente, né? Boa parte dos católicos estão com o pé lá e o pé cá. É porque o que acontece? A Igreja Católica, ela carece hoje, né, de um lado sobrenatural, vamos dizer assim, né? Então muita gente gosta e está, vamos dizer assim, fixada, né, com os rituais da Igreja Católica, mas sente falta, né, da parte, vamos dizer assim, de contato com o extrafísico, né? Se você for na igreja e perguntar para o padre se você conversa com Deus, ou com um anjo, ou com Jesus, ou com um santo, o padre vai falar que não tem jeito, só rezando, né? E ele não vai te responder. E muitas pessoas querem ter um contato mais próximo, né, com o espiritual. E aí essas pessoas buscam, às vezes, a igreja, né, católica, e buscam também a igreja, a casa espírita, as casas de umbanda, né, e cada um faz aquilo que acha melhor, né. Pode criar uma certa confusão dentro da cabeça da pessoa, porque tem algumas questões ali que são meio antagônicas, mas, né, quem somos nós para julgar o nosso irmão? Né? Cada um busca aquilo que está no coração dele. O Espiritismo também nos traz as leis naturais, de maneira que compreendemos as forças do universo e a humanidade num contexto maravilhoso. É seu aspecto científico, isso aí. Né? A doutrina espírita tem um aspecto filosófico, científico e religioso, tá? Então a mediunidade está nos três, tá bom? É isso aí mesmo, né? Mas vamos continuar. Então nós estamos falando da mediunidade através do tempo. Né? Como que começou o fenômeno mediúnico da doutrina espírita? Né? Com as famosas mesas girantes do Kardec no século XIX, em Paris, né? Para quem não sabe, estava acontecendo, o Kardec é um pseudônimo, tá, gente? É o professor Rivaio Denisard de Polité, que é o nome dele, né? Que é o nome real do Kardec encarnado, né? Esse nome é o nome de uma outra encarnação que ele usou como pseudônimo, essa é outra história. Né? O Kardec, o professor Rivaio, ele era um estudioso, né? Em determinado momento ele começou a ver uma moda que estava tendo lá na Europa, lá do asfalto, a mesa que girava. O pessoal sentava na mesa lá, punha a mãozinha e as mesas começavam a bater os pés no chão, tinha uns, né? A parte que existia um charlatanismo em torno disso, tá? Né? E alguns fenômenos eram bem reais, o pessoal não sabia explicar como é que a mesa, né, batia os pés no chão e respondia a pergunta. A pessoa perguntava as coisas, a mesa respondia com batida para sim, para não, depois batidas para dizer qual letra do alfabeto o cara escrevia, a pessoa ficava escutando, ó, 5 batidas, letra E, né, 4 batidas, letra D, né? Então assim, e depois com o tempo, né, esse fenômeno foi crescendo e o Kardec começou a perceber que tinha algo ali por trás daquilo que não era, né, só uma brincadeira. E aí ele começou a travar contato com os espíritos, né, a receber informações de vários médios, e aí ele constrói ali, ele estrutura a doutrina espírita. Foi o que aconteceu comigo. Em busca de resposta, cheguei no espiritismo e me encontrei. Tive resposta pelas minhas perguntas. Exatamente, a doutrina espírita trabalha, né, com questionamento e resposta. Tanto é que a obra básica da doutrina espírita, que é o Livro dos Espíritos, é um livro de pergunta e resposta. O Kardec faz perguntas. Na verdade, muitas daquelas perguntas ele já recebeu meio que pronta, tá? Tinha uma senhora que compilava, que fez um monte de perguntas e deu um material que ela tinha anotado para ele. E aí o Kardec pegou aquilo e em cima daquilo ele construiu mais, ele ampliou aquilo muitas vezes mais, né? Reformulou as perguntas, e aí ele faz o Livro dos Espíritos. E a partir do Livro dos Espíritos saem as outras obras, né? Tudo na base do que? Da conversa, né? E das mensagens escritas dos Espíritos. Né? O Kardec ele tinha duas mocinhas, né? E tinha também a irmã do Fogo, que era uma adolescente, né? Eram 3 adolescentes, se não me engano, 13, 14, 16 anos, que era a irmã do Fogo.
e elas psicografavam as respostas das perguntas do Kardec. Ele reunia com elas, com a família e tudo, né? Claro, porque imagina, no século XIX, né, ele não vai ficar sozinho com a menina de 14 anos, né? Então, e o pai e a mãe da menina junto, faziam uma reunião lá na casa do Kardec, ou na casa das pessoas, dessas meninas, e elas respondiam, aquelas respostas do Livro dos Espíritos lá, são respostas que foram escritas, na sua maioria, tá? Psicografadas por meninas de 12, 13, 16 anos de idade. Pra vocês terem ideia, né? Você vê uns negócios profundos lá, você imagina, não é um sábio lá, não, uma menininha de 13 anos psicografando aquilo lá, né? Então ali vai ser a origem, vamos dizer assim, da doutrina espírita. Mas a mediunidade já existia. Você pega lá no Antigo Testamento, né? E você vê lá, quando os profetas iniciam, você pega, abre o Antigo Testamento, você vai ver, abre um livro do profeta, você vai ver lá. Foi-me dirigida a palavra e disse, toma a pena e escreve. Foi-me dirigida a palavra do Senhor e me disse, vai e prega ao rei da Babilônia. Os profetas, né? Recebendo influência espiritual, eles iam e falavam o que eles entendiam, o que eles davam conta. No budismo tem mediunidade? Tem, mas é um pouco diferente. Por quê? Porque o budismo ele não trabalha a ideia da personalidade, né? Para o budismo, nós vamos diluir, vamos ser um grande todo, assim, né? Mas eles têm uma questão mediúnica bem superficial, tá? Mas não funciona com a gente, porque eles não acreditam que a personalidade sobrevive. Por exemplo, morreu, né? Tem a minha alma sai do corpo, mas não a minha personalidade, o Marcelo some. Né? Mas aquilo que forma o Marcelo sai e reencarna, né? Às vezes se divide, às vezes junta com o outro, né? É bem diferente da nossa visão de espírito, tá? Essa que é diferente do budismo para a doutrina espírita, né? A doutrina espírita ela é uma religião, vamos dizer assim, né? Teísta, ou seja, acredita que existe um Deus, um Criador, um ser individual, único, né? Deus não é o conjunto de tudo que existe no universo, nós não somos um pedaço de Deus, né? Nós somos criados por Deus, mas somos ligados, mas não somos a mesma coisa, tá? Deus existiria sem a gente ou com a gente. Deus não ia mudar em nada, né? Então, assim, a ideia do budismo é como se o mundo espiritual fosse um oceano e cada um de nós é uma gota no oceano. Ou seja, a gente cai lá dentro e some, né? A doutrina espírita não entende dessa forma, tá? Existe Deus, né? E existe a gente está integrando com Deus, mas nós continuamos sendo a gente mesmo, separados de Deus de alguma forma, tá? Podemos dizer que foi determinado no século XIX para a chegada do Consolador, ou antes disso alguém fez algum trabalho semelhante ao Kardec? Se a gente for analisar, né, para a doutrina espírita, o Kardec foi o espírito que trouxe a informação, mas se você analisar, né, existem os precursores da doutrina espírita, né, que são seres que reencarnaram, que trouxeram muita informação espiritual muito antes do Kardec. A gente pode pegar, por exemplo, o próprio Jesus, que fala de questões espirituais, né? Ele fala do mundo depois da vida, né? Ele fala das moradas na casa do Pai, ele fala de renascimento, né? Nós vamos pegar alguns outros personagens que são muito interessantes e pouco estudados. Tem um moço que viveu na época de Jesus, né? Que esqueci o nome dele, eu vou lembrar aqui até o fim. Tem a filosofia do Sócrates, do Platão, tem o Pitágoras que falava, né, da continuação da vida, tem os mitos órficos, tem a própria religião egípcia, tá? Né? Então tem várias personalidades que trouxeram conhecimento nessa área, né? O próprio Buda, né, ele trouxe informação espiritual, ele falou dos Nirvana, né, apesar que ele falou conformado com a ideia daquilo lá, né, que ele tinha na Índia antiga, tá? A intuição é uma forma de comunicação, quer dizer, é uma forma de comunicação, assim, a base de todo fenômeno mediúnico é o pensamento. E a intuição é o primeiro fenômeno mediúnico. Tá? Então existe... A intuição é mediunidade, é uma percepção mediúnica. Talvez uma percepção mediúnica indireta. Você não é um espírito falando, é você sentindo, tá? Porque eu posso ser médium de um espírito que fala comigo, mas eu posso pegar na energia do universo e perceber as coisas também, só que aí tem uma questão, né? Tudo que eu percebo, tudo que alguém fala para mim, eu filtro e interpreto da minha forma, né? Ou seja, se eu sou um médium, aí vem um espírito e fala assim, né? Marcelo, nós temos que trabalhar o bem. Se eu sou um muçulmano, eu vou falar que foi um anjo de Alá. Se eu sou um bandista, eu vou falar que foi o caboclo da sete encruzilhada. Se eu sou um hindu, eu vou falar que é um deva. Né? Se eu sou um judeu, eu vou falar que é o anjo do Senhor. Se eu sou um evangélico, eu vou falar que o Espírito Santo de Deus me tomou.
Né? Se eu sou católico, eu falo que eu tive um êxtase. Se eu sou espírita, eu falo que é um espírito. Ou seja, a mesma situação, né? A mesma percepção, mas de acordo com aquilo que é a minha conformação religiosa, eu vou interpretar aquilo. Né? Eu vou vestir aquilo com o conteúdo que eu carrego em mim. E a mediunidade em relação aos extraterrestres? Médios que se conectam a seres desencarnados de outros órgãos. Como isso acontece? Isso é raro e difícil, tá? Isso aí o pessoal que faz isso eles chamam de canalização, né? E, assim, se você for analisar bem, é algo bem controverso. Assim, não estou dizendo que é impossível, que não é, tá? Mas é algo muito difícil para acontecer com a facilidade que o pessoal acontece. Até porque, né, se a gente for analisar aqui, se a gente for pensar, né, um ser de outro planeta ele teria uma psicologia totalmente diferente da nossa. Né? Então, a comunicação de um ser de outro mundo, né, seria muito difícil. Né? A forma dele pensar, dele entender os sentidos que ele tem, pensa o seguinte, gente, nós somos seres muito visuais. Né? Então, a gente vive num mundo que tem cor, tem isso, tem aquilo. Imagina um ser, um espírito encarnado num planeta que não tem luz, ele não tem olhos. Toda a forma dele entender a vida e toda a psicologia desse ser ia funcionar de uma maneira diferente da nossa. Então, se ele viesse comunicar com o médium, ia ser uma coisa dificílima. É possível, né? Mas normalmente quem acredita nisso, acredita que os ETs são igual a gente, só que são tudo louco de olho azul, né? Tem aqueles cabeção, né? Ou seja, os ETs são seres humanos um pouco diferentes, né? E o que a gente percebe estudando que não é bem assim não, até pode existir alguns parecidos, né? Mas a mente, a forma de entender a vida, a forma de ver, é muito diferente. É a mesma coisa você tentar, por exemplo, pegar um cachorro e botar ele para comunicar com um golfinho. Imagina, a construção de pensamento do cachorro e a construção de pensamento do golfinho. São dois seres ali equiparados, vamos dizer assim, cognitivamente. Né? Mas o golfinho é um ser que tudo dele é marinho. O cachorro é um ser que vive de cheiro, olfato e sensação. Então você imagina os dois para se comunicarem. Potencialmente é possível? Sim, mas olha como é que seria difícil. Né? O que o cachorro ia expressar, o que o golfinho entendeu, percebeu do que o cachorro expressou. Vocês estão entendendo como é que é complicado? Né? Então, assim, existe um espírito de outro planeta para ele se comunicar e tem que passar por todas essas barreiras aí. Tá? E é muito complicado, né? Mas é um tema de outro estudo. Marcela, a nossa personalidade reencarna também, não é só a alma? A minha personalidade vai ser só a minha ou daí eu vou aprimorando a personalidade? A personalidade é o que nós somos hoje. Né? Por exemplo, eu sou o Marcelo aqui, né? E a minha personalidade ela tem 3 aspectos. Né, que é aquilo que é o fruto da minha criação, do ambiente que eu estou encarnado, né, do momento que eu estou vivendo, aquilo que eu trago do mundo espiritual, das minhas últimas vivências, né, e aquilo que eu recebi de influência dos que estão à minha volta. Então eu não tenho a mesma personalidade que eu tinha na minha última encarnação. Né? Vou imagina que na minha última encarnação eu encarnei, deixa eu ver aqui, no Egito Antigo. Estou chutando aqui, tá, gente? Então, na minha última encarnação, eu encarnei no Egito. A forma do egípcio entender o mundo é totalmente diferente da forma do brasileiro do século XXI entender. Né? Então, eu vou manter fatores daquilo ali, só que eu estou sendo reeducado dentro de uma outra realidade. Entendeu? Então, assim, a minha personalidade, aquilo que eu sou, né, a minha essência continua e se aprimora. Né? Mas eu não vejo a vida como um homem do Egito de 1500 anos atrás viria. Então, eu não sou a mesma coisa. Né? Então, assim, a reencarnação, ela traz aquilo que nós temos do passado, positivo e negativo, né? E aí nós reiniciamos o processo nessa vida com essa bagagem, só que nós não temos influência do momento que nós estamos vivendo. Senão a gente vivia igual na última encarnação, ia ter gente vivendo igual um vitoriano lá do século XIX, ia ter gente vivendo como um grego lá do século V a.C., ia ter gente vivendo como um chinês do século III, ia ter gente vivendo como, né, um nórdico lá do ano 800 depois de Cristo, lá um viking. Então, né? Então assim, não vive. Né? Então existe essa mudança, né? Reencarnou, a gente traz, a essência fica. Né? Ou seja, se eu sou uma pessoa agressiva, eu continuo agressivo, até eu diminuir isso. Se eu sou uma pessoa bondosa, eu vou expressar essa bondade de uma outra forma. Né? Talvez a bondade que eu expressava há 100 anos atrás, ela não bater na minha mulher todo dia. Hoje a bondade eu expresso de outra maneira, porque hoje eu já assisto, aí é um conceito que eu já liberei. Vocês estão entendendo? Né? O que é bondade há 100 anos atrás? É um pai não espancar o filho até a morte. Você podia bater no filho, você não matar. Matou, você é bonzinho. Né? Olha só. Né? Então assim, mudou. A gente se aprimorou. Né? Então se eu olhar para trás, eu vou considerar coisas que eu achava que eu estava sendo muito justo na minha última encarnação como coisas que eu vou assombrar agora. Olha, amigo, considerando que nós somos filhos do mesmo pai, eu acho bem possível acontecer um intercâmbio
habitantes de outras moradas da casa do Pai. Sim, não é impossível. A questão é que a mente deles não funciona igual a nossa. Né? Então, assim, por exemplo, eu e o tamanduá somos irmãos. Mas como é que a minha mente vai conversar com a mente do tamanduá? Entendeu? É essa a questão. Você pega um bagre cego lá do rio, lá, que vive dentro da caverna, e bota ele para interagir com um coelho. Como é que eles vão interagir? Eles são seres, são filhos do mesmo pai, só que toda a expressão de vida de um e de outro é alienígena, já diz o nome, alienígena. Né? Os espíritos de outros planetas eles não pensam e sentem como nós. Tá? Eles processam esse tipo de informação, né? Nós estamos teorizando aqui, tá, gente? De uma maneira bem diferente. Né? Como Kardec fala lá no Livro dos Espíritos, né? Porque nós temos aquela ideia que tudo segue o nosso molde. Né? Quando Kardec fala, as humanidades dos outros planetas, né? Não são humanidades, eles não têm a nossa forma. Né? Eu tenho uma forma humana aqui, uma psicologia aqui, que é próxima dos primatas. Então a minha forma de estruturar social, né? Olha só, pensa bem aqui, ó, né? Nós descendemos dos primatas. Né? Então os primatas eles são seres sociais, eles vivem em bando, né? Eles têm a questão lá de ter um líder e isso gera na nossa sociedade a ideia de liderança, de poder, de briga por poder. Né? Eles têm a questão de o mais forte reproduz, então isso gera na nossa psicologia a ideia de ter o quê? De ganhar dos outros, de ser vencedor, de competitividade. Olha só como é que tudo isso aí, que é a nossa história espiritual, influencia na nossa vivência de hoje. Né? Imagina um ser que desenvolveu a história espiritual dele de uma maneira totalmente diferente dessa. Seres gregários, né? Os seres que são acostumados a seguir sozinhos, ou seja, toda a forma dele entender sociedade ia ser diferente. Né? Então olha só como é que é um negócio, né? É mais ou menos isso. Você pega o homem de Neandertal e bota para conversar com a gente. Né? Ele vai me dar um murro na cara e vai me matar. Né? Se eu não der o sinal social que ele está acostumado, ele vai reagir contra mim. Não adianta eu querer cantar uma música, ele não vai entender aquilo. Se eu tocar um violão aqui na frente dele, ele vai achar que estou ameaçando ele. Entendeu? E isso nós estamos na mesma espécie. Né? Nós estamos na mesma espécie humana. Imagina um ser que ele é totalmente diferente, inclusive na forma. Inclusive nos sentidos. Ele me enxerga. Ou ele tem um sentido que eu não tenho. Né? E ele se expressa através de um sentido que eu não tenho. Aí ele tenta conversar comigo e eu não sei o que ele está falando, eu acho que ele está me agredindo. Vocês viram como é que o negócio é complicado? É possível? É possível. É fácil, como a pessoa fala? Não, tá? Mas é possível, tá? A gente não pode dizer que nada é impossível, mas não é igual no filme de ficção científica, não. Até que eu queria que fosse, né? Mas aí nós somos, né? Gente, nós estamos falando do fenômeno mediúnico na história, né? Da mediunidade, né? Da percepção mediúnica. Vai chegar um ponto, quando nós formos mais espiritualizados, né? Que nós vamos comunicar mais pelo pensamento. E aí a linguagem do pensamento facilita. Hoje, a linguagem do pensamento ainda está muito vestida, né? De rótulos, de formas. Por exemplo, eu tenho dificuldade de entender percepção mediúnica. Vou dar um exemplo, né? Que eu falei antes. Imagina, parece um espírito para mim e parece um espírito para um japonês. O japonês que foi criado lá no Shintoísmo. Eu sou espírita. Esse espírito aparece para nós dois. Esse espírito ele traz a mensagem para mim e traz a mesma mensagem para o japonês shintoísta. Tá? A forma como esse japonês shintoísta vai lidar com isso é totalmente diferente do que eu vou falar. E talvez se ele for falar para mim ou for falar para ele vai falar assim, não, você não entendeu nada. Ou seja, o mesmo espírito para dois seres humanos que basicamente têm as mesmas ideias, né? Mas a questão cultural e religiosa já se torna difícil de se entender. Quer ver? Ó, quem é médio na casa espírita aí? Né? Quem já foi na casa espírita, né? Eu sempre pergunto para o pessoal, qual que foi a última vez que manifestou na casa espírita um espírito babilônico, lá da Babilônia antiga, da Caldeia? Qual que foi a última vez que manifestou na casa espírita um espírito oriundo lá da Guerra de 100 anos da Europa? Qual que foi a última vez que manifestou na reunião mediúnica, né, um espírito, vamos dizer assim, um fenício da época de Jesus, que não tem nada a ver com os judeus, nem nada a ver com o romano. O jeito de vestir, de falar, de pensar é totalmente diferente. Qual foi a última vez? Né? Normalmente, quando a gente percebe um espírito desse, a gente veste ele com aquela imagem que a gente tem no filme. Não é? Então olha só como é que... É uma coisa que está perto da gente, para a qual nós não temos abertura. Qual foi a última vez que manifestou um espírito egípcio? Falando da religião egípcia lá, dos deuses egípcios lá, da forma que eles entendiam a vida depois da morte.
de Ísis, Osíris. Qual foi a última vez que você estava na reunião mediúnica, apareceu um espírito falando do Thor lá para você? Não que eu rezei pro Thor, né? E eu tinha eu fui enterrado lá com um Mjolnir pendurado no pescoço, eu achei que eu ia pro Valhalla, não fui. Qual foi a última vez? Quando você pensa no Thor, você pensa do lado da Marvel, do filme, do desenho. Vocês estão entendendo como é que vai distanciando? Então, um espírito que tem uma ligação com esse tipo de cultura vai ter muita dificuldade para se expressar. Ele vai ter que conformar, né, a experiência dele a mim. Porque eu estou lá na reunião fechado e chega um espírito desse. Fala assim, eu rezo pro Thor. Eu vou pensar no Thor da Marvel. Nossa, o Thor, né? Doido. Né? Vocês estão entendendo? E não é. É uma outra questão. Né? Eu rezava pra Atena. Eu pensei, nossa, Atena dos Cavaleiros do Zodíaco, né? Nossa, que doido. Vocês estão entendendo? Por quê? Porque a minha construção de mente hoje, você fala assim, o espírito fala assim, conheci Jesus. Qual a imagem que nós temos de Jesus? Vamos pensar no Jesus de acordo com a nossa visão. Vocês estão entendendo como é que a questão mediúnica ela vai ampliando? Aí você imagina uma pessoa 1000 anos atrás que falava que viu o espírito. Aí viu o diabo, queima. Uma bruxa, uma feiticeira. Porque a própria pessoa não entendia o que estava acontecendo com ela. E quem estava à volta, pior ainda, né? Cheio de preconceito, cheio de coisa, né? Então, por isso, às vezes, eu manifesto um espírito numa casa de Umbanda, eu vou lá na casa de Umbanda. Aí manifesto um espírito lá no terreiro, né? Pela forma de falar, pela forma de agir, pela forma de se expressar o espírito, eu posso ligar e falar, esse espírito é um espírito inferior. E não ser. Mas o meu preconceito, a forma como eu entendo que um espírito de luz deve falar ou agir, me diz que quem não faz do jeito que eu acredito, é espírito inferior. Vocês estão entendendo como é que essa questão ela está muito introjetada na gente, né? Tanto é que você vai, muitos médios da Umbanda, né, que vão na casa do espírito, falam que os espíritos da doutrina espírita são tudo metidos. Né? Porque eles falam difícil, eles são todos cheios de coisas, são todos empolados, são todos distantes, né? Só falam de coisas superiores, não resolvem as coisas do dia a dia, né? Aí vai ao contrário, vai um espírita na terra de Umbanda e fala assim, nossa, só tem espírito ligado com matéria aqui, com coisa que não tem nada a ver, em vez de libertar da matéria. São visões estereotipadas. Olha que interessante, né? Um espírito que passou muitos anos nos abismos, ao reencarnar, trará um atraso evolutivo? Talvez sim. Né? Muitos espíritos que reencarnam, esses espíritos dificilmente encarnam, e normalmente são espíritos inteligentíssimos, tá? Então eles têm muitas vezes uma inteligência muito desenvolvida, né? E um sentimento quase zero. Então o cara que chega aqui, ele manipula milhões, né? Mas o amor dele, ele não sabe o que é amar nem o cachorro dele. Ele não sabe o que é amar a mãe, tá? Ele não consegue manifestar afetividade por ninguém, né? Às vezes nem por ele mesmo, né? Às vezes tem comportamentos autodestrutivos. Tá? O cara ser vaidoso já é um sinal de evolução, pra vocês terem ideia. Por quê? Porque o vaidoso ama alguém, ama ele mesmo. Já começou, melhorou. Tem espírito nem isso. Tem espírito que está tão atrasado que não sabe nem se amar. Né? Ele abre mão de si mesmo por causa das ideias que ele tem. Então, se ele ama uma ideia, se ele ama si mesmo, se ele ama alguma coisa, já é um ponto ali para a espiritualidade começar a trabalhar ele. Tá? Então, é possível que um espírito que é muito distante da nossa realidade, ao reencarnar, ele tenha dificuldade no plano físico. Tanto um espírito muito superior, né, que vai chegar aqui e vai ter um choque, né, como um espírito de uma região muito inferior. Tem espírito que reencarna hoje, a espiritualidade já fala isso várias vezes, né, que ele enxerga o nosso mundo material, né, como algo agressivo. O cara está vivendo mentalmente lá no século XIII, está crucificando os outros, está matando os outros, está dando facada em quem olha torto para ele. Ou seja, a mentalidade, né, a estrutura social desse companheiro é do século XIII, do século X, da época das cruzadas, da época que quem gritava mais matava o outro e mandava. É o espírito, se você der um murro na cara dele, ele te respeita. Se você falar com carinho para ele, ele te mata. Né? Às vezes a gente encontra pessoas, né, no trabalho da casa espírita que são assim, companheiros que chegam lá, que eles te olham com ódio. Mas não é porque eles te odeiam, é porque eles só sabem conformar o sentimento deles dentro da raiva. Então, se você baixa a cabeça demais, ele acha que você é um babaca, ele quer dominar você. No dia que você dá uma resposta para ele, ele vira o seu melhor amigo. Você dá uma cortada nele, você fala, fica na sua, eu. Cara, nossa, eu gostei de você não é mole com isso daqui. Você conquista a amizade dele, né, por ações de poder. Né? Mas é onde eles estão. Né? Por isso Jesus tinha que falar, tem que vir, né? Porque para mexer lá com sentimentos, senão a pessoa fala, esse Jesus é um bobão. Uma questão de sentimento, muito mais que inteligência. Sim, porque quem sente, quem ama, segue em frente. Quem ama, sobe. Mesmo que ele não tenha conhecimento. Conhecimento ele ganha. Mas nem sempre quem tem conhecimento sobe.
tá? Então um espírito com muito conhecimento ele pode ser um espírito evoluído, mas ele não é um espírito bom. Evolução não é bem e mal, tá? Evolução é o quê? Aprimoramento. Tem dois tipos de aprimoramento, do sentir e do saber. Então eu posso ser muito aprimorado no saber e pouco aprimorado no sentimento. No dia que eu tiver sentimento, é um negócio distante. Você pegou aí o Emmanuel, pegou o Paulo de Tarso. O cara sabia que era uma beleza. Na hora que encontrou com Jesus, foi igual um míssil atômico subindo. Por quê? Porque juntou as duas asas. Uma já estava enorme lá. Na hora que a outra cresceu um pouquinho, deu uma balançadinha assim do amor, a outra bateu e levou ela para as estrelas. Né? Gente, né? Continuando aqui, nós estamos chegando no final do estudo, né? Alguém quer perguntar alguma coisa sobre o fenômeno mediúnico na história? Alguém quer perguntar alguma coisa sobre o fenômeno mediúnico nas religiões? Né? Aproveitem agora. Né? Nós temos aí 14 minutos para terminar o estudo. Né? Então, se alguém quiser perguntar aí, fique à vontade. Né? Nós estamos aí continuando com o nosso estudo de mediunidade. Lembrando, né, que semana que vem, tá? Nós vamos falar sobre percepção mediúnica. O que é isso? O que eu vejo dos espíritos? Cada um de nós vai poder falar. Eu já escutei, eu já ouvi, já senti. Tá? Nós vamos falar da nossa mediunidade. Vai ser o tema do estudo semana que vem. Tá bom? Vamos trocar ideias sobre o que a gente percebe, o que a gente enxerga, o que a gente vê, o que a gente escuta. Ô Marcelo, pode falar? Pode. É porque muitas vezes as pessoas que têm problemas psiquiátricos, né? Aí a pessoa pergunta, mas ele é médium? E não necessariamente, às vezes é uma mediunidade transitória e atormentada, né? É diferente de uma pessoa, né? Igual você, por exemplo, né? Que leva a sua vida, trabalha, tem sua família e não tem problemas sérios. Mas tem aqueles que têm a mediunidade atormentada, não é isso? Isso, aí nós temos que ver o seguinte, todo mundo é médium, todo mundo tem algum tipo de mediunidade, porque a mediunidade faz parte da condição humana, tá? Né? O que acontece? Como percebo que uma intuição é um fenômeno mediúnico? Uma intuição é sempre um fenômeno mediúnico. Toda intuição vem do plano espiritual, tá? Mas aí nós temos que ver se a intuição, aí nós vamos fazer perceber uma coisa, agora tem que fazer uma avaliação de valor daquilo. O que isso quer dizer? Uma percepção boa? Né? A percepção, nossa, o cara é muito chato, feio, horrível, eu detesto ele. Isso é uma percepção negativa. Que cair é um ladrão, é uma percepção negativa. Qual que é a intuição boa? Fazer o bem, vou ajudar, vou perdoar, vou compreender. Então nós vamos valorar a intuição, né, pelo que ela desperta na gente. Energias boas, coisas positivas, é uma intuição do bem. Coisas negativas, ruins, é uma intuição do mal. Nós vamos fazer prece para poder afastar dessa intuição. Quem que levantou a mão, gente? Foi a Clarice. Pode falar, Clarice. Boa noite, gente. Boa noite. Eu fiquei pensando aqui enquanto você estava falando, Marcelo. Eu não sei se é porque eu estou lendo muito, estudando sobre resolução de conflitos, e parece que a mediunidade, assim, no espiritismo, na doutrina espírita, parece muito esse o papel, né, assim, a função do médium, assim, pelo que eu estou entendendo, que é muito nesse sentido de ajudar os espíritos a entenderem esses conflitos internos, conflitos com eles mesmos, como também com outros espíritos, em relação a traumas que eles têm. E é tão curioso que o que eu tenho lido está aparecendo muito, né, assim, em alguns autores, né, que pesquisam sobre traumas e conflitos, resolução, formas de, né, mediar conflitos, de ajudar as pessoas a serem acolhidas, sabe? Não só serem acolhidas, mas também de superarem e pensando assim também eu penso tanto nos espíritos encarnados e desencarnados, né? Assim, e até em comparação com as outras, assim, com as religiões, né? Assim, pela história, eu fui percebendo essa semelhança, assim, sabe? Não está errado não, se você pensar o seguinte, né? A nossa grande dificuldade é com a gente mesmo, com o outro. Né? E o que é o médium senão alguém que está como intermediário? Né? Então o médium ele pode ser instrumento para ajudar um espírito desencarnado, ele vai ajudar aquele espírito a resolver um conflito com ele mesmo, com o outro.
Ele pode ser um instrumento para ajudar os encarnados. Então, quando um médium recebe uma mensagem, quando o médium faz um estudo, quando o médium troca, né, as suas vibrações, explica, ajuda, ele está sendo um instrumento dos espíritos de luz para resolver os conflitos dos encarnados. Quando ele está lá na reunião mediúnica e ele está lá recebendo um espírito inferior, um espírito sofredor, né, também, né? Então tem tudo a ver, o que você está falando tem tudo a ver. Pode ter certeza, tá? Faz parte do processo mediúnico, nós estamos aqui para ajudar uns aos outros. O Diogo está perguntando aqui, Marcelo, e aquelas receitas herméticas? Maçom, Rosa Cruz, Martinista, será que eles comentam algo sobre mediunidade? Rosa Cruz, sim, tá? O maçonarismo, não, porque o maçonarismo é uma religião, né? O maçonarismo ele é uma sociedade secreta com o objetivo de ajuda mútua, né? Então você tem maçom espírita, evangélico, católico, você tem que acreditar em Deus, né? Então não tem essa parte mediúnica, só se fizer uma reunião de maçom só espírita, aí pode ter, né? Mas não vai ter lá nos rituais deles lá mediunidade, né? Então pode ter a mediunidade no campo da intuição, mas não a mesa ao sentar e conversar com o transcendente, até porque, como a gente falou, né? São pessoas com crenças religiosas diferentes, então vai ter uma dificuldade de conectar isso aí, né? Vamos lá. Lembro de uma fala do Chico que dizia que via espíritos organizando as hóstias nos altares católicos. Estão lá no livro Libertação do André Luiz, só você ler lá você vai ver, né? O bem sempre atrai espíritos elevados, não importa a religião, isso é verdade, com certeza. Está lá no livro Libertação, né? E o padre tentava, né, a energia do padre que era negativa, né, tentava engolir a energia da luz da hóstia e a luz brigando com a treva ali, né? Tinha um negócio assim, né? Quem quiser lá o livro Libertação do André Luiz. O médium tem que sempre estar vigilante quando não deixar vangloriar pelos feitos, exatamente, porque o feito é dele, né? O médium é a mangueira d'água, né? Quem mata a sede é a água. Quem rega o chão é a água, não é a mangueira. A mangueira é só um instrumento da água chegar, né? Se a mangueira é mais comprida, a água é mais longe, né? Se a mangueira não está furando, a água não vaza, né? Mas em si, a mangueira, ela só existe em função da água que ela leva. Assim, a mediunidade, né? Então, eu não sou a água, eu sou a mangueira. Né? Então, quando jogam água lá e refrescam alguém, né? Eu tenho que ficar feliz de ter sido o instrumento daquela água sair. Mas a água em si, não sou eu, né? A água flui. Né? Se arrancar a mangueira, que sou eu, colocar outra mangueira, vai sair a água do mesmo jeito, né? Essa que é a grande questão. Sei que os nossos mentores têm outros a fazer, eles não ficam só por nossa conta, mas sinto meu mentor perto de mim quase o tempo todo. Ó, eles estão ligados com a gente pela mente, então não precisa ele estar do meu lado fisicamente para ele estar ciente do que está acontecendo comigo. Né? Então o Lucas está lá fazendo as coisas dele, na hora do estudo, quando ele pode, ele vem me ajudar, né? Mas aí eu estou conectado com ele o tempo todo, desde que eu esteja numa sintonia boa. Se eu estiver xingando, matando, roubando, né? Falando coisa que não deve, aí essa sintonia se perde. Mas nós estamos conectados, com certeza, né? Na Rosa Cruz são muitos espíritos como meio de comunicação com os espíritos. É porque a Rosa Cruz ela pega muita coisa, né, da magia, da religião, cheia de coisas lá, dos rituais, né? Então, assim, eles têm uma forma deles de processar, né, a mediunidade. O médium tem que estar vigilante, isso mesmo. Pessoal, o nosso tempo está chegando ao fim, né? Eu tô com medo de desligar aqui, que eu tô fora da cidade aqui, viu, gente? Por isso que eu tô meio ansioso aqui. Queria agradecer a todos, né? Semana que vem nós vamos dar continuidade no nosso estudo de mediunidade. Se ficou alguma coisa desse estudo que a gente não falou, anota e manda para mim separado, porque aí a gente começa o estudo da semana que vem com aquilo que foi anotado, tá? Mesmo que a gente tenha o tema da semana que vem, né, que começa a falar da nossa mediunidade, né? O que vocês lembrarem, quiserem falar, me manda no privado, tá? A mensagem fala, podia falar desse tema dentro desse assunto aqui, que aí no início do estudo da semana que vem a gente coloca, tá bom, pessoal? Lembrar que amanhã nós temos estudo de Evangelho, tá? Evangelho de Mateus. Meus amigos, vamos terminar, né? O estudo vai ficar salvo, né? Até semana que vem, se Deus quiser, né? Como eu estou fora da minha cidade aqui, eu não sei se a gente vai conseguir fazer o tratamento, tá? Porque eu vou estar viajando no dia de sexta-feira, mas eu vou ver ainda, tá bom? Mas amanhã eu acho que a reunião consegue acontecer. Vamos fechar os nossos olhos, agradecer a Jesus, pedir a espiritualidade amiga que nos envolva, nos abençoe e nos ilumine. Que possamos estar juntos, caminhando, aprendendo, servindo e amando. Fique conosco, Senhor, hoje e sempre, em todos os momentos. Que assim seja, graças a Deus. Até semana que vem, né? No estudo de mediunidade. Amanhã, estudo de Evangelho. Beijão no coração de todos, muita paz, muita luz, e o estudo vai ficar salvo aqui no Amigos do Caminho. Os Amigos do Caminho apresentam sua primeira obra literária, Versos do Caminho.
uma compilação das mensagens do nosso amigo espiritual Lucas, à venda pelo WhatsApp 31 98827 3218. Toda a renda será destinada para o projeto Neurodiversos.